Eu cheguei aqui como aluno em 1992 e em fevereiro de 92, ainda bem jovenzinho. Com o passar do tempo aqui no seminário, eu conheci alguns docentes maravilhosos, professores que mudaram a maneira de eu ver o mundo, ver a vocação, ver o ministério, e eu me encantei com a docência. Aí não teve jeito, né? Durante aquela caminhada de 4 anos de teologia, o seminário me deu oportunidades para atuar como monitor junto com esses professores. Professor, 30 anos nessa casa. É. Como foi quando você chegou aqui? Muita coisa já mudou, obviamente, mas como foi quando você chegou aqui? Como foi que você veio parar no Seminário do Sul? Por quê do Seminário do Sul? O que te trouxe até aqui? Veja que eu vim do interior, vim de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, cidade de Mantena. De ônibus são 12 horas de viagem Uau! e na época era a única forma de vir para cá. Uhum. Ah, Senti a vocação muito cedo, ainda adolescente, e naquele contexto, o pastor que me pastoreava lá era o Evaldo Carlos dos Santos. Ele havia estudado aqui, né. Então, ele enviou, antes de mim, o seminarista para cá. Na minha oportunidade também, eu vim para cá, vim fazer prova, né. Logo em seguida chegou um outro pastor, que também havia passado por aqui, e então assim, a lógica da igreja era enviar para cá, para o Seminário do Sul. Naquela época, os seminários nacionais, Seminário do Sul, Seminário do Norte lá em Recife e o Seminário Equatorial em Belém, era uma realidade já, mas o Rio era o mais próximo desses todos, né. Eh, então a igreja achou natural, vamos mandar esse rapaz lá para o Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui como aluno em 1992 e em fevereiro de 92, ainda bem jovenzinho, e na minha cabeça, Carol, o modelo de vocação e ministério era o modelo, de igreja local do interior, né. Sim. Mas, com o passar do tempo aqui no seminário, eu conheci alguns docentes maravilhosos, professores que mudaram a maneira de eu ver o mundo, ver a vocação, ver o ministério, e eu me encantei com a docência. Aí não teve jeito, né. Durante aquela caminhada de 4 anos de teologia, o seminário me deu oportunidades para atuar como monitor junto com esses professores. Sim. Então foi um processo muito natural, não foi nada pesado, foi natural. Uhum. Meu relacionamento com eles em sala de aula como monitor, em alguns momentos já substituindo o docente. Uhum. Eh, então se você decide que vai fazer essa caminhada, você automaticamente entende que não pode, fazer apenas o que o professor pede, tem que fazer bem além do que ele pede. Então, me enfiava nessa biblioteca aqui, ó. Eu passava boa parte dos meus dias aqui. Eu era aluno de tempo integral, tá? Aham. Full time. Eu estudava de Você manhã, morava aqui? morava aqui, morava aqui. Eu estudava de manhã, de 7 ao meio-dia. 7 horas tocava a campainha, aí o aluno saía do quarto e caminhava até a sala de aula. Meio-dia tocava a campainha, a gente saía da sala de aula e ia para o refeitório. Aham. O resto do dia, todo ele passado praticamente aqui nessa biblioteca aqui, né. Então essa biblioteca, eh, foi, digamos, o meu segundo espaço de caminhada. Um era a sala de aula, o outro era aqui dentro. Eh, Aqui nós temos salas de estudo. Nossa, eu passei muito tempo aqui dentro, tá. Muitas recordações. Eu terminei essa caminhada, fazendo essa já formação, né, para ser o docente. Era nesse caso o meu desejo, e a instituição entendeu da mesma forma. Então Uhum. achei que foi um processo muito natural de transição, eh, da papel de discente, do aluno, para o papel de docente, professor. Sim. Professor, como nós estamos num momento saudoso, né, o senhor estava contando quando o senhor entrou aqui, como que o senhor veio parar no seminário. Eu queria que o senhor nos contasse uma memória quando o senhor era aluno, alguma coisa, alguma situação que tenha Uhum. acontecido, que tenha marcado essa época de estudante aqui do seminário. Tá, a minha chegada aqui, ela veio, o seminário era uma realidade diferente de hoje, né. Os alunos eram internos,
eu morei no meu primeiro ano, onde hoje é o prédio de música, no primeiro andar. No segundo ano, eu fui transferido para um alojamento onde hoje é a Convenção Batista Brasileira, Sim. no primeiro andar. Aham. Ali onde hoje é o atendimento, Sim. ali era um quarto, na esquina. E ali eu passei o meu segundo ano. No final deste segundo ano, eu me casei com a Elisete, minha querida Elisete, minha esposa, né? Nós nos casamos em Mantena. E talvez o evento que mais me marcou, não foi um evento tão alegre assim, né? Foi que no nosso casamento, né, aconteceu um acidente. E os meus convidados, que eram da minha igreja aqui do Rio de Janeiro, a igreja onde eu estava estagiando, o ônibus com os convidados bateu um pouco antes de chegar lá na nossa cidade, Mantena, e morreram muitas pessoas, né? O celebrante morreu também, né? Nossa. Aí o dia do nosso casamento, que foi 18 de dezembro de 93, foi um dia muito triste, né? Muita gente morreu, o celebrante morreu. Nós tivemos que embarcar logo depois para vir para cá para ajudar a igreja. Então, veja só, eu e Elisete éramos muito jovens, né? Então peguei a Elisete lá, nós viemos para cá, já casados, né? E chegamos na igreja antes dos feridos e dos mortos chegarem. Passamos a nossa primeira noite de casamento no ônibus, são 12 horas de viagem, como eu já falei para você. A segunda noite de casamento passamos no velório. Meu. É. Velamos todo mundo, no dia seguinte sepultamos as pessoas e depois eu iria morar num apartamento aqui, no prédio 30, onde moravam os recém-casados, né? Mas o apartamento não estava livre ainda, só ficaria livre no final de janeiro. E a pessoa que iria nos ceder a casa não conseguiu por causa do acidente, né? Onde nós iríamos passar essas primeiras semanas, né? A nossa lua de mel. Então não tivemos esse momento, eu e ela. Nós estávamos sem teto, praticamente. Com certeza. E nós ficamos então alojados no local onde nós velamos os mortos, né? Nossa, que difícil. Primeiro, Que início difícil. as primeiras semanas foram bem densas, bem pesadas, né? Mas depois as coisas vão se ajeitando, né? Consegui a liberação do apartamento aqui, então saí e vim para cá com ela. Passamos aquele terceiro ano, então, foram recém-casados, a vidinha tentando encontrar naturalidade, normalidade nessa situação, né? Não era tão fácil, não. E aí marcamos para celebrar, então, finalmente a nossa lua de mel no final desse terceiro ano, no nosso primeiro ano de casamento, no final do meu terceiro ano de teologia. Sim. Mas não deu. Aconteceu mais alguma coisa? Aconteceu. Nas vésperas do aniversário de casamento, eu e ela estávamos indo para a igreja, pegamos o ônibus aqui embaixo, o 636, e antes dele passar no Meia, entrou um assaltante. E o assaltante me baleou, me deu um tiro. Meu Deus, professor. Uma semana antes do aniversário de casamento, né? E aí o ônibus parou exatamente ali onde fica a passarela do Meia. Estava baleado, não conseguia andar, fui carregado para o outro lado, para o hospital que fica do outro lado da linha, né? Salgado Filho. Salgado Filho. E eu acordei alguns dias depois, né? Da cirurgia, né? Fiquei no hospital algum tempo, passei meu aniversário de casamento no hospital, baleado, né? Então, assim, quando você me pergunta o que me marcou, assim, tem muita coisa marcante, tá? Muita coisa que marca a gente, que fica na pele, que fica no corpo, né? As marcas ficam... A gente carrega essas marcas, a gente não tem como apagar essas coisas todas, né? Isso transforma a gente. Sim. Então, eu e Elisete vamos celebrar este ano 33 anos de casados, né? Mas esses eventos estão na minha memória, na minha personalidade, na dela também, né? Dos colegas de turma que me ajudaram, e até do reitor da instituição, o Ebenezer. Porque daí em diante, todas as vezes que o Ebenezer iria me apresentar, todas as vezes, o Ebenezer apresentava e contava a história. Apresentava e contava a história. E ele me apresentou várias vezes depois disso, aqui nesta capela aqui. Ele me apresentou neste ano
que eu havia, naquela época tínhamos um prêmio para os alunos que tinham as maiores notas. Tinha uns prêmios assim. Aí eu fui receber o prêmio, aí ele contou a história. Olha. No ano seguinte, no ano da formatura, lá na PIB do Rio de Janeiro, ele foi me entregar o canudo e contou a história. Meu Deus. Em março, 3 meses depois, quando ele foi me dar posse aqui como professor, nessa capela aqui, ele contou a história. Caramba! Todas as vezes que a Ebenezer ia me apresentar, ele contava esta história, né? Então marcou muita gente. Com certeza. Marcou o reitor, marcou os colegas e a igreja também. Eu visitei a igreja agora, não faz muito tempo, e tem um memorial lá das vítimas. Nossa. Tem um memorial lá contando essa história, né? Na parede da igreja. Olha, Tem. é bom, uma lembrança. Eu até tirei uma foto. Professor, já que o senhor está falando, você falou da Ebenezer, que foi Sim. nosso reitor. Sim. Quantos reitores o senhor já pegou? Já teve Tá bom. bastante mudança. Isso é legal. Se a gente contar essa história institucional, é legal, tá? Então, veja só, eu me formei, então, no final de 95, né? Dezembro. E eu já lhe falei que da metade para frente do meu curso, eu era monitor de Novo Testamento e grego, dos professores de Novo Testamento e grego da instituição, tá? O Luiz Roberto dos Santos e o Jonas Celestino Ribeiro. Então, eu já ajudava, corrigia trabalho, dava aula quando eles não estavam presentes. Então, foi um processo muito natural que, logo após a minha formatura, eu fosse contratado. Né? Precisava de um professor de Novo Testamento e grego. E eu fui contratado, então, a minha assinatura em carteira é do dia 1º de março de 1996. 1º de março de 1996. Quem me contratou, então, foi o Ebenezer Soares Ferreira, reitor, né? Naquele momento, nós tínhamos campos avançados pela região. O seminário tinha campos avançados Nova Iguaçu, Campo Grande, São João do Meriti, Volta Redonda, Governador Valadares e talvez outros que eu tenha esquecido. E eu dei aula em praticamente todos eles, menos Governador Valadares. E era tudo presencial, né, professor? Aula presencial. Eu dava aula presencial em Volta Redonda, aula presencial em Nova Iguaçu, São João do Meriti e Campo Grande. Nossa! Eu passava, como eu era professor recém-contratado, eu não dava aula na sede, não, né? Eu dava aula nos campos, né? E só para deixar bem claro, quem não conhece o Rio de Janeiro, são pontos distantes. Misericórdia, são muito longe, muito longe. Isso há 30 anos atrás, você imagina. E olha só, eu tenho até uma história curiosa, né? Desse primeiro ano, porque Elisete engravidou e ela já estava grávida do Rafael, e às vezes, para não ficar sozinha aqui, eu levava ela para os campos comigo. Sim. Então ela ia comigo, barriga grande assim, né? Nossa. Para São João do Meriti, para Nova Iguaçu, para Campo Grande. Caramba. E aí teve um dia que eu saí com a Elisete daqui, logo após o almoço, porque eu gostava de chegar mais cedo e ficar lá no campus, porque você sabe que hora de rush é horário de rush. Sim. Hoje e naquela época. Sim, já né? era. Já era. Então, a aula era em Campo Grande. Nossa. 19 horas em Campo Grande, eu saí daqui logo após o almoço, porque 2 da tarde, 3 da tarde. Nós pegamos um ônibus aqui na Praça Santos Penha, Ainda ia de ônibus. de ônibus. Nós levamos 5 horas para chegar lá. Meu Deus, é uma viagem. E ela, grávida do Rafael, e ela suava dentro no ônibus, não tinha ar-condicionado naquela época. Ela suava indo para Campo Grande, e aí ela com aquela barrigona, e o pessoal ficava assustado, porque ela já estava com a barriga muito grande, né? Assustado com o tamanho da barriga dela, e ela no ônibus lá, e a gente indo para a sala de aula. E o pessoal balançando papel no rostinho dela para ver se ela respirava. 5 horas no ônibus, Que sofrimento. sol quente, para chegar em Campo Grande, para dar aula lá. Era vida pesada. E depois tinha o retorno, né? Tinha que voltar. Mas voltar às 10 horas da noite é mais fácil, né? E que é mais difícil, né? Então, o Ebenezer me contratou, tá? Depois do Ebenezer, o reitor seguinte foi o Roberto Alves de Souza. Roberto Alves de Souza, a data de início e fim do mandato deles eu não tenho na memória, não. Não, ele não tem Tem problema. que olhar nos documentos do seminário aí. Foi o Roberto Alves de Souza. Quando o Roberto chegou, eu já não estava mais no campos avançados. Eu já dava aula aqui na sede. Era um pouquinho mais fácil, não tinha que andar tanto, né? Sim, com certeza. Dava aula na sede aqui já, tá? Então, Roberto Alves de Souza. Roberto ficou 2 anos e meio, mais ou menos.
E o Roberto saiu e durante um ano o reitor foi o Vanderlei Marins. Vanderlei Marins. E nesse período eu já assumi os meus primeiros papéis de gestão, tá? Nesse período do Vanderlei, por exemplo, durante um período eu fiquei como coordenador de curso de teologia, um período muito curto. Eu fiquei até como diretor acadêmico também. Mas nesse período de transição, porque o Vanderlei estava fazendo a transição. Então foi muito curtinho. Depois que o Vanderlei sai, chegou o Israel Belo de Azevedo. Sim. Com o Israel, eu assumi 2 papéis. Inicialmente, coordenação de pós-graduação e depois, coordenação do curso de teologia. E o meu papel naquele momento foi fazer o reconhecimento do curso de teologia, que o curso era livre. Sim. Então, nessa gestão, na minha gestão de coordenação de curso de teologia, eu recebi o MEC e fui o primeiro coordenador do curso reconhecido pelo MEC, já com o Israel. O Israel sai e chega o Davidson como reitor, Davidson. Depois do Davidson, vem o Luiz Saião. Depois do Luiz Saião, durante um período de 3 meses, o Sócrates ficou como interino e depois chegou, acho que até um pouquinho mais de 3 meses, mas alguns meses de interinato do Sócrates até a chegada do diretor que está com a gente até hoje, que é o nosso pastor Fernando Brandão. Sim. Né? Então, essa é a história dos reitores da instituição. E com esses reitores diferentes, eu às vezes era professor, às vezes era gestor, né? Em alguns momentos coordenador de curso, às vezes diretor acadêmico, mudava a posição dependendo do diretor. Porque esses cargos, Carol, são cargos do diretor. O diretor define esses papéis. Sim. Então, às vezes o diretor novo chegava e eu ia para a docência, saía da direção, ele colocava um outro coordenador, depois ele mudava de novo e assim a gente vai transitando, né? Então, nesse período todo aí, eventualmente exercendo algum papel de gestão, mas em sala de aula. Sim. O tempo todo em sala de aula, dando aula. As minhas disciplinas aqui na casa eram inicialmente de Novo Testamento e grego, e depois o leque foi abrindo. Eu comecei a dar aula de história do cristianismo, porque eu fiz a carreira também de historiador, na aula de religião, por causa da minha caminhada na ciência da religião. O leque foi aumentando, né? Em todos os cursos praticamente. Eu dei aula em teologia, pedagogia, música, na época era música sacra. Olha. Aula para tudo quanto é curso. E do currículo de teologia, por causa de, às vezes, carência de um docente e outro, praticamente dei aula do currículo inteiro. Cara. Porque são muitos anos, né? A gente acaba fazendo o que é preciso, tá? O que é necessário. Mas as minhas disciplinas de carreira mesmo, ou são de Novo Testamento ou são de história. O senhor, durante todo esse tempo, o seminário evoluiu, cresceu muito, e o senhor também evoluiu academicamente, porque o senhor tem diversas formações. Sim, sim. Tem alguma que o senhor tem uma paixão maior, assim? Então, veja, eu entendo que o que eu faço é por causa de alguma necessidade institucional. Sim. Né? Eu lembro, por exemplo, quando nós fizemos a transição do seminário livre para o curso credenciado. O pastor Israel Belo fez uma reunião com os docentes e falou: vocês vão resolver a formação de vocês. Todos vocês vão resolver a formação de vocês. Quem não resolver não vai poder continuar dando aula. Então, o diretor dá um aviso desse, você faz o quê? Você corre atrás. Vai fazer a sua formação. Claro. Eu tinha na época o bacharel em teologia livre e um mestrado em teologia livre. Naquela época era tudo que a gente precisava para dar aula. Mas aí, a partir do momento que surge a necessidade de resolver problemas de formação, aí eu fui fazer o processo de convalidação de teologia. Depois eu fui fazer um outro mestrado na área de religião, em ciência da religião, lá na Universidade Metodista de São Paulo. Na época, fui 2 anos para fazer o mestrado para lá. Depois, doutorado, 4 anos de doutorado em ciência da religião. Durante o doutoramento em ciência da religião, me interessei profundamente por história. Terminei ciência da religião, comecei a fazer o doutorado em história aqui no Rio de Janeiro, no UFRJ, ali no IFIX, no centro do Rio. E enquanto eu fazia o doutorado, senti carência da graduação em história. Então comecei a fazer a graduação em história
também. Ali, na graduação em História, eu não fiz na UFRJ, não. Eu fiz na Universo. Eu fiz na Universo a graduação em História, doutorado em História pelo UFRJ. Para fazer o doutoramento em História, eu precisava trabalhar com o latim, porque a minha fonte é uma fonte em latim que não tinha tradução. Aí eu fui fazer latim. Aí eu fui fazer latim lá no fundão. Terminou a formação em História. Me interessei por outras coisas. Recentemente surgiu uma oportunidade de atuar em áreas como educação, saúde, envelhecimento. Sim. Ali na UENF, em Campos de Goytacazes. Para isso, eu fiz um pós-doutorado em cognição e linguagem, trabalhando saúde. Saúde e envelhecimento. Envelhecimento e saúde. Diferente. Então, a gente acaba fazendo muitas coisas. O meu currículo Lattes tem produção na área de Bíblia, História, Saúde, Educação, Gestão Educacional, Envelhecimento. Porque a gente produz em função de necessidades. Aham. Quando você me pergunta sobre coisas que eu mais gosto de fazer, e nesse caso eu sou muito eclético. Eu produzo na área de envelhecimento com tanto gosto quanto eu produzo na área de exegese bíblica. Então você vai ver lá os textos, os artigos, as produções, os livros e tal, porque eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de produzir, gosto de escrever, gosto de publicar. E nesse sentido, o tema, eu acho que nem leva em conta o tema. Aham. Não. Mas eu tenho mais produção na área de apocalipse e escatologia do que outra coisa mais. Então, quando você vai ver o conjunto da produção, apocalipse e escatologia é onde eu mais produzo. Sim. Onde eu mais tenho material publicado, livros, artigos, capítulos de livros, é nesse campo aí. Entendi. Professor Valtair, como professor. Falei. O senhor dá aula, 30 anos lecionando no mesmo lugar, a gente está falando do Seminário do Sul, dessa casa específica. Sim. Como entra, todas as vezes que o senhor entra na sala de aula, é sempre uma emoção ou já tirar, eu faço isso há 30 anos, eu já sei como me comportar, eu já sei como os alunos vão reagir, ou não, sempre tem uma novidade, estamos começando um semestre novo, temos alunos novos, como é esse entrar na sala de aula novamente? Toda vez, assim, 30 anos se passaram e como é toda vez esse início? É que eu acho que a resposta para você deve ser um pouco ambígua. Vou explicar. Ok. Depois de 30 anos, a gente acaba antecipando muitas das questões que os alunos vão trazer para a sala de aula. Às vezes, o aluno começa a perguntar, eu já sei qual é a pergunta. Aham. Ele começa a perguntar, eu já sei qual é a pergunta que ele vai fazer. E como já dei aquela resposta um monte de vezes, eu espero pacientemente ele terminar e depois eu respondo, né? Aham. Respondo. Mas, ao mesmo tempo, Carol, eu mudo. Cada oportunidade eu não sou mais a mesma pessoa. Cada vez que eu entro em sala de aula, eu não sou mais a mesma pessoa. Os alunos também mudam em função de circunstâncias aqui. Já dizia para você agora há pouco que naquela época, quando eu cheguei aqui, por exemplo, não existia computador. Eu trouxe lá de Minas Gerais uma máquina de escrever Remington portátil. Nossa. E eu era um dos poucos que tinha uma máquina de datilografia no quarto, porque os alunos não tinham que usar as máquinas do seminário que ficavam aqui nesse porão embaixo do refeitório. Olha, a gente Nós tínhamos descobrindo agora. salas cheias de máquinas de datilografia para os alunos usarem. Aqui, embaixo aqui. Um dos primeiros a comprar um computadorzinho fui eu. E o computadorzinho que eu comprei, o primeiro computador que eu comprei, ele era um XT. Um XT que não tinha HD interno. Se você colocava um discão desse tamanho nele, rodava um sistema operacional, tirava esse discão, colocava um outro com um programa todo preto e você usava códigos para poder fazer as coisas ali dentro. Um pouco depois surgiu o 386, o 486, depois veio o Windows. Eu comecei a ver essas coisas aparecerem e comecei a fazer uso dessas coisas. Imagina o meu aluno. Então, o aluno vai crescendo com a tecnologia. Sim. Não existia celular. Naquela época ninguém tinha celular. Ninguém. Aqui no seminário tinha um orelhão que ficava ali onde hoje funciona o Museu de Missões. Sim, sim. Tá? O Museu Bagby. Ali embaixo tinha um orelhão. Havia fila de seminarista
com ficha na mão para poder ligar para casa, É, porque ligar para os moravam aqui, né, pais, então ligar tinha para as namoradas. Tá lá, nossa, fila, que fila. recordação. É, um orelhão ali. Aquele orelhão era disputado. Como ele era muito Só tinha um, disputado, professor? só um. Meu As Deus. pessoas às vezes faziam ligação de madrugada para não pegar a fila do Aham, orelhão. sim. Era um outro mundo, Carol. O aluno, então, muda. Sim. O aluno daqui me pegou lá em 96, quando começou, que eu até deixei uma foto com você daquela turminha de Uhum. 96, aquela minha primeira turma, tá? Aquela de 96 ali. Aquele aluno ali é diferente do aluno de hoje. Sim, Esse aluno que chega na sala e abre um notebook, ou então ele abre um tablet, ou então ele abre um celular que tem tudo que um notebook tem. aham. Para falar para esse aluno é mais difícil. Imagino. O grau de concentração do aluno de hoje é muito diferente do grau de concentração do aluno lá de trás. Esse aluno lá de trás conseguia me ouvir durante 2, 3, 4 horas contínuas, às vezes sem precisar sair da sala. O aluno de hoje tem digamos, uma atenção menor. Eu preciso de mais instrumentos didáticos pedagógicos para poder falar para esse aluno. As discussões são diferentes, a avaliação é diferente, né? Então, eh, o mundo muda. Então, quando eu falo para você que eu consigo antecipar muitas questões, ao mesmo tempo as coisas são diferentes. Sim. Tem muita novidade em sala de aula, muita novidade. E aí eu aprendo em cada aula, em cada disciplina. E eu gosto de dizer o seguinte: eu me divirto em sala de aula. Eu me divirto. Mesmo quando tem um aluno ou outro mais excêntrico lá em sala, né, que tira um pouco mais da tranquilidade da turma ou do professor, eu me divirto muito. Por quê? Porque eu vejo ali processos acontecendo, crescimento, desenvolvimento. E depois que esse menino se forma, eu vejo esse vocacionado pastoreando uma igreja. É bonito essa Eu me encontro com fase. esse vocacionado Com depois na certeza. convenção, pastoreando a sua igreja, e Aham. ele me fala como ele usa aquilo que ele aprendeu comigo no ministério Olha, local. Isso não tem não preço, não tem, tem com dinheiro que pague certeza, essas coisas, com né. certeza. Eu imagino fazendo isso há 30 anos. Uhum. Quantos vocacionados passaram por essas salas? Uau, é verdade. Eu vejo muitos deles em convenção, às vezes alguns me convidam para visitá-los. Está aí. O senhor Então, plantou aquela sementinha ali é, em cada um. então isso está frutificando, está multiplicando. Eu alcanço essas igrejas indiretamente. Sim, As minhas aulas do Novo Testamento são reproduzidas em quantas igrejas? diversas Então eu igrejas. queria que você entendesse que nesse caso, o trabalho de sala de aula é um trabalho, diferente do ministério de igreja local, Uhum, por causa desse aspecto da multiplicação. uhum. O alcance da minha voz é maior. Sim. Então, na igreja local eu prego o quê? Para 300 pessoas, 500, 1000 pessoas. Agora pega uma sala de aula que tenha 40 aluninhos. Quantas pessoas eu estou atingindo por meio daqueles 40 alunos? Aham, é verdade, é Veja, faz a verdade. multiplicação. É verdade. Então, eu me divirto muito com eles e gosto muito de fazer o que eu faço. Assim, o tempo vai passando, a gente às vezes cansa mais. No início eu dava aula andando para o lado e para o outro, de pé, sem sentar. Hoje em dia eu dou a aula sentado, porque o tempo passa, Carol. Sim, É, sim. o tempo passa. A gente não tem mais a mesma energia que tinha antes, Aham. né? Às vezes eu sento em sala de aula lá para dar as minhas aulas. Nas aulas iniciais, você não me via sentado. Era andando para o lado, para o lado, para um lado, para o outro, igual o Marcelo, né. Mas a vida vai passando, a gente vai ficando Sim. a idade vai fazendo a gente É, sentar, ela né. chega, É. né. Eu hoje dou as minhas aulas com mais tranquilidade, respiro mais, né, dou mais pausas entre as falas, Aham. mas me divirto do mesmo jeito. Do jeito que aquela foto que eu te entreguei ali naquele momento inicial, eu me divirto hoje, A alegria é a mesma. né. É uma diversão. Professor, o senhor tem algum professor ou educador que o senhor se inspira, ou um mentor que de repente passou pela sua vida que marcou? Uhum. Sim. Veja aqui, Carol, quando o vocacionado ele se manifesta, ou seja, quando o coração dele, começa a mostrar para ele desejos, aspirações, né, quando o Espírito Santo começa a fazer esse movimento interno,
ele tem um modelo. O modelo normalmente é o pastor local dele. Uhum. E com esse modelo ele vem para cá. Uhum. Eu tinha o meu modelo de pastor de igreja local, pastor local. Eh, assim, os meus anseios, as minhas aspirações todas ao chegar aqui era fazer um ministério muito, semelhante ao ministério que eu aprendi a conhecer durante a minha juventude. Eu cresci Sim. dentro de uma igreja batista. Uhum. Eu fui para a igreja batista com 3 aninhos e ali dentro, ah, eh, cresci. Então, era o ministério que eu conhecia. Chegando aqui, eu conheci o ministério da docência e 2 professores me impactaram nesse aspecto. O professor Luiz Roberto dos Santos, hã, que, foi meu professor de Novo Testamento e de língua grega. Ele ele é impactante até hoje, né. Uhum. É um amigo, pastoreia próximo de nós aqui, né, e ele ele marcou não apenas a mim, marcou a turma é marcada por ele. Tanto é que o nome da nossa turma, o nome da turma que se formou em 95 é o nome dele, Ó, homenagem. Turma Luiz Roberto dos Santos, né. Um outro docente foi o Jonas Celestino Ribeiro, Uhum. e logo em seguida ao pastor Luiz, tá. O Jonas Celestino Ribeiro também é de grego e Novo Testamento. Hã. Então, foi foi só uma transição, né, Aham. que o Luiz passou a exercer uma posição, e as aulas de grego e Novo Testamento, então, ficaram com o Jonas. O Jonas veio, se eu não estou enganado, de Brasília ou de Belém, a memória está falhando aqui agora. Você confirma isso depois nos Vou deixar. documentos. E para assumir essas cadeiras, porque o Luiz ia exercer um outro papel aqui dentro. Eh, e eu continuei atuando como monitor, né. E aí o Jonas também é um professor cativante, tá. Fui assessor do Jonas, ajudando-o como monitor, sala de aula, tal. Então os alunos do quarto ano, do meu quarto ano, os alunos de grego daquele ano, já me conheciam como docente, mesmo eu estando no meu quarto ano, porque eu ia para a sala de Uhum. aula com o Jonas, Sim. ministrava aulas junto com o Jonas, né. Eh, então alguns colegas que estavam naquele ano fazendo grego e Novo Testamento, já me viam como professor, né. Então esses 2 colegas foram marcantes nesse aspecto de influência ministerial. Porque a partir de então, eu entendi que o meu ministério é um ministério de igreja, Uhum. que comporta o ministério da docência, Uhum. tá. E durante esses anos todos, eu fiz as 2 coisas, Sim. porque eu entendi que uma coisa não impede a outra. Não impede não, não tem que ser uma coisa ou outra. Uhum. Se você olhar para dentro da Bíblia, por exemplo, você vai encontrar o Paulo fazendo uma coisa e outra, e não ou outra. Aham. Não é possível você exercer atuações ministeriais E tudo com excelência. e uma coisa cooperar com a outra, né. É só equilibrar a carga, o tempo, a família, o que você dedica a um, o que dedica a outra. Eh, então o meu ministério ele ganhou essa disposição e esse formato a partir do contato com esses 2 docentes. Uhum. Mas eu poderia olhar para colegas que estiveram comigo em sala de aula, por exemplo, e ver como o ministério deles também se adequou a outros formatos. Sim. Imagina um colega que veio e depois foi para o campo missionário. Uhum. Ele foi tocado por um missionário, por exemplo, Sim. ele foi influenciado por uma viagem a uma comunidade indígena e se encantou com esse ministério. Ele foi fazer missões durante o curso dele e ele, a partir de então, quis ir para o campo missionário. Então o ministério, que Deus nos entrega, ele ele fica cada vez mais claro à medida que a caminhada acontece. Isso. Ele não está claro no primeiro dia, Aham. ele vai clareando como a luz da manhã. Vai ficando cada Ficando aos vez mais poucos. mais claro, e a gente vai entendendo melhor qual é o formato do ministério. E o formato do ministério de cada um é muito peculiar, né. Uhum. Não dá para ser exatamente, não dá para dizer que, façam como eu, não dá para ser. Uhum. Deus entrega a cada um tipo específico de ministério, Com e o que certeza. cada vocacionado tem que fazer é encontrar o seu tipo de ministério. Amém. É isso aí. O que Deus me deu é esse. Amém. Muito bom. Professor, um conselho Hum. para esses novos professores que estão chegando aí, o senhor já tem 30 anos de Uhum. casa,
tem novos professores, sempre a gente está, né, Uhum. o seminário contratando, e um Uhum. conselho para esses novos professores aí? Esses professores novos que estão chegando, o que eu peço a eles é paciência, porque a caminhada é uma caminhada, que tem suas dificuldades. Eu falo de coisas boas aqui, mas, também tenho na minha memória momentos de desconforto, momentos de desrespeito, porque no mundo secular o professor é desrespeitado, no nosso mundo também, nesse mundo que nós vivemos aqui, né, também. Então, em alguns momentos, tem coisas que não ficam boas na memória, Uhum. não ficam boas na memória, tá. Eh, que não preciso nem destacar e levantar aqui, mas eu queria destacar para os colegas que estão chegando que nem sempre são flores. Uhum. Há momentos desconfortáveis, há momentos que não são tão bons, mas o resultado final é recompensador. Então o que eu peço a eles? Paciência. Tenham paciência com os processos, tenham paciência com os alunos, tenham paciência com os pais dos outros professores. O Uhum. professor é excêntrico, tá? Cada um tem a sua excentricidade, sua Aham. peculiaridade. Os colegas precisam entender como é que funciona cada um, tá? Tenham paciência com os gestores, com o diretor, né? Nesse momento com o nosso vice-diretor. Tenham paciência, eh, porque sem paciência o ministério, não é longevo. Uhum. É preciso ter muita paciência para que ele Uhum. seja longevo. Paciência. Para esses colegas que estão chegando aqui agora, respirem fundo e caminhem. Se eles entenderem que vale a pena, aí eles vão exercitar esse ministério profético por muito tempo. Uhum. Se entenderem que não vale a pena, aí eles vão perder a paciência e vão deixar o ministério com pouco tempo. Então a pergunta que normalmente eu faço para quem está chegando é: por quanto tempo você quer profetizar? Se quer profetizar por pouco tempo, aí faz o que der na telha. Aí esquece desse conselho que eu estou dando aqui agora. Eh, mas se você quer profetizar por muito tempo, tenha paciência. É isso. Muito bom. Professor, a gente está caminhando para o final, mas a gente quer fazer um ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta e o senhor me responde com o que vier na cabeça. É papum, Uhum. ok? Tá bom. Vamos lá, professor. Um livro que mais te marcou? A Bíblia. Eu sou professor de grego. Tem que ser Bíblia. Muito bom. Especialmente o Novo Testamento, especialmente o Apocalipse. Olha aí, por que será? Ó. Qual é a melhor parte de ser professor? A influência. Boa. É E poder falar por meio do meu aluno para outras pessoas. sim, muito boa. E a pior parte? Corrigir trabalho. Isso é muito enjoado. Isso é muito enjoado. Boa, foi sincero, tá Sim. certo, tá certo. Professor, se o senhor não fosse professor, o que que o senhor seria? Eu seria jornalista. É igual a mim, que legal, seríamos colegas Exatamente. de profissão. Inclusive, nos meus tempos lá de adolescente, no momento em que eu estava, conversando com o meu pastor, ele perguntava: "Se você não for para o seminário, para onde você vai?" Eu falei: "Vou fazer comunicação em Belo Horizonte". Olha que coisa boa, É. ainda tem tempo. Ainda tem O senhor tempo? faz comunicação aqui, ó. Faço, eu Olha sou aí, ó. aluno do nosso curso de comunicação. Olha aí, ó. Você quer fazer comunicação e encontrar com o professor Valtair, vai ser Em aluno sala junto de dele. aula. Professor, Hã. uma frase que o senhor sempre diz aos seus alunos. Essa frase não é minha, mas eu a reproduzo em sala de aula, porque eu acho que eu preciso transmiti-la. Uhum. Tudo que é humano me interessa. Tudo que envolve o ser humano é de interesse do docente. Eu não posso ficar escolhendo aluno, ficar Uhum. escolhendo parte do aluno para poder influenciar. Eu preciso trabalhar com o meu aluno inteiro. Por isso, tudo que é humano me interessa. Muito bom, muito bom. Gente, eu não tenho nem o que falar, eu tenho certeza que foi muito inspirador, muito edificante esse tempo que a gente passou aqui. Professor Valtair vai deixar um legado, já está deixando um Oh, legado, 30 anos, que venham mais 30, professor? nossa! Pode ser? Olha aí, se você quer conhecer mais do professor É, Valtair, você pode jogar o nome dele na internet, que você vai ter muita referência, tem, e só referência boa. tem Ou você pode bastante. perguntar para alguém da sua igreja que de repente estudou com ele, de repente em alguma parte dessa caminhada passou um momento com ele. O professor Valtair realmente é uma lenda viva. Opa, Muito obrigada, professor. obrigado. Foi muito bom esse tempo mesmo. Deus abençoe, continue abençoando sua caminhada, todos os seus projetos. E só são 30 anos, mas podem vir 40, 50, 60 e estaremos aí o tempo que for preciso para cobrir, para fazer essa grande homenagem, iremos fazer. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo.